Quantos estão felizes com Jesus aí, diga amém. Se você está feliz com Jesus, diga um amém aí, dê um glória a Deus. Aleluia. Se expresse, meu irmão, na presença do Senhor, porque Deus é bom, Deus é fiel e Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Eu quero agradecer cada um de vocês que estão conosco nessa live. E quero convidar você a também compartilhar esse link para que outras pessoas sejam abençoadas. Acredito que você já foi muito abençoado através de cada um desses louvores, mas nós sabemos que o Senhor ainda fará grandes coisas nessa noite. E hoje Deus tem uma palavra para abençoar a minha e a sua vida. Eu já fui muito abençoado com essa palavra, mas eu creio que eu vou ser mais abençoado ainda ministrando ela agora para você. E você também vai ser abençoado através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela gera vida, ela nos transforma, ela nos alimenta, ela traz paz, ela traz conforto, ela traz consolo para o que está chorando. A palavra de Deus, ela coloca de pé aquele que está caído, ela levanta aquele que está prostrado. E é por isso que nessa noite o Senhor irá transformar a sua vida através dessa palavra. Se você crê, diga amém. Se você ainda não conseguiu crer, diga amém para você crer. Amém? Meus irmãos, estou muito feliz com aquilo que Deus irá fazer nessa noite. E muito feliz porque o Senhor colocou uma palavra muito forte no meu coração para esse dia. Palavra essa que eu estava pensando hoje, durante o dia. E eu pensando, esse é um tipo de palavra que não precisa nem de esboço. A gente deixa apenas o Espírito de Deus conduzir e levar para onde Ele quiser. Então hoje vai ser mais ou menos por aí. Aleluia. Então eu quero lhe pedir para que você redobre sua atenção nesse momento. Se você está aí fazendo um paralelo entre esta live, está respondendo outras mensagens, eu quero lhe convidar agora a você separar alguns minutos do seu tempo para você se concentrar, se conectar na palavra de Deus, porque o Senhor tem algo extraordinário da parte dele para abençoar as nossas vidas nessa noite. Amém? Mas para isso você precisa estar conectado, concentrado. Então, se tem alguma coisa aí tirando a sua atenção nesse momento, quero convidar você a se desconectar daquilo que está lhe desconcentrando, para que você receba essa palavra no seu espírito. Aleluia. Nós estamos no Instagram também. Amém? Nós estamos no Instagram da igreja também. O nosso Instagram também é Nova Aliança SB. Portanto, não sei se nós vamos estar no Instagram até o final da mensagem, mas por enquanto nós estamos lá também, viu? Mas você que já está aí no Facebook, fique aí conosco. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. E antes de ler, eu quero que você nos dê um feedback aí a respeito do som. Como que está o som? Se está alto, se o playback, o fundo musical está alto. Nos dê um retorno aí, porque nós queremos que você receba o melhor. Amém? E nós vamos se esforçar aqui para trazer o melhor para você. Mas abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. O capítulo é o de número 17. E eu quero ler aquilo que se encontra na palavra do Senhor a partir do verso de número 7. 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Então, quando você encontrar aí, diga amém. E eu vou lhe olhar aqui para saber se você já encontrou. Aleluia. 1 Reis, capítulo de número 17. Quantos encontraram aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pois muito bem. Observe o que diz a palavra do Senhor a partir do verso de número 7. 1 Reis 17,
partir do verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei. Atente para essa informação, viu, irmãos? Porque ela é muito importante para essa palavra hoje. Observe o que o Senhor ordenou. Ordenei. Foi o Senhor que disse: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Verso de número 10. E ele, claro, o profeta obediente, foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha. Atente para isso. Observe a resposta dessa viúva para o profeta Elias. Ele primeiro pediu água, e depois, quando ela estava indo em direção à sua casa para buscar água, ele pediu outra coisa. Ele disse: traga-me também, por favor, um pedaço de pão. Mas ela disse: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Diga misericórdia. Mas, observe o que está no verso de número 13, ainda do livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Você pode receber essa palavra no seu espírito hoje. Não tenha medo. As circunstâncias, já que nós vamos continuar a leitura, as circunstâncias podem estar adversas. As circunstâncias podem estar contrárias àquilo que os seus olhos veem. As circunstâncias podem dizer que não. Só um minuto. As circunstâncias podem dizer que é impossível. Mas eu quero que você olhe para o que o profeta Elias disse para aquela mulher que estava dizendo para ele: eu não tenho um pedaço de pão, eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Estou aqui eu catando um pouquinho desses gravetos, uns pedacinhos de graveto, para fazer a última refeição para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Mas eu quero que você receba no seu espírito nessa noite aquilo que o profeta Elias liberou sobre a vida daquela mulher. E a palavra que o profeta liberou para aquela mulher foi: Elias, porém, lhe disse, verso de número 13, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro, diga primeiro, repita comigo, primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Muito bem. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Dá um glória a Deus aí, crente. Aleluia. Dê um glória a Deus aí por isso. Ela foi, verso de número 15, e fez conforme Elias lhe dissera. Aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou. Dá um glória a Deus aí, crente. A farinha, vou ler de novo para você glorificar o nome do Senhor. A farinha na vasilha, verso de número 16, não se acabou,
e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te damos graça nessa noite. Nós te damos graça porque nós estamos diante da tua preciosa palavra. E diante da tua preciosa palavra, nós temos um alimento de vida. Mas não é qualquer vida, é vida eterna, é vida em abundância. E é diante desta palavra que nós estamos nesta noite. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, derrama da tua graça sobre nós. Eu oro para que o Senhor entre em cada um daqueles que abriram o seu coração e se submeteram à tua doce presença. Eu oro por cada um daqueles que estão agora acompanhando esta palavra diante desta live. Que o Espírito de Deus visite a tua casa agora, trazendo paz, trazendo provisão, trazendo prosperidade, trazendo esperança, no nome poderoso de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na tua vida, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dizer que Jesus é bom? Meus irmãos, Jesus é bom, viu? Jesus é bom. Jesus é tão bom que Ele cuidou dos seus profetas e Ele continua cuidando até hoje. Jesus é tão bom que quando um rio secou, quando parou a chuva naquele povoado, ali onde o profeta Elias estava, a Bíblia diz que Deus levanta uma viúva, uma mulher que já não tinha mais o seu esposo e agora estava só ela e o seu filho. Mulher essa que estava a ponto de passar necessidade, necessidade tamanha ao ponto de se encontrar agora em uma situação na qual a única coisa que ela tinha em casa era um punhado de farinha, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E a Bíblia diz que esta mulher, ela estava saindo para catar 2 gravetos, para fazer ali um fogo e fazer um mexido com aquela farinha e com aquele azeite, para assim então tomar com o seu filho a última refeição e depois morrer. Mas eu quero que você aprenda algo nessa noite com Deus. Quando nós obedecemos à voz de Deus, o milagre acontece. E se você quer anotar o tema dessa mensagem, você anote o seguinte tema: obediência gera milagre. Você pode dizer amém por isso? Obediência gera milagre. Meus irmãos, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós obedecemos à voz de Deus, o milagre chega na nossa casa. Doce voz do Senhor, o milagre acontece nas nossas vidas. Quando você ouve e obedece à voz de Deus, o milagre chega na tua casa. Mas às vezes nós queremos o milagre, sim ou não? Só que nós muitas vezes não queremos obedecer. Às vezes nós queremos a bênção, sim ou não? Mas nós não queremos obedecer àquele que nos abençoa. E hoje eu quero lhes falar especificamente sobre isso. Hoje eu quero vos falar sobre obediência. Há um milagre em Deus para aqueles que obedecem a sua voz. Há um milagre extraordinário em Deus para aqueles que são obedientes. Portanto, se você quer ser abençoado, portanto, se você quer ser transformado de dentro para fora, você precisa obedecer à voz do Senhor. E meus irmãos, nós servimos a um Deus que fala, amém? Nós servimos a um Deus que fala. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que não nos desampara. Nós servimos a um Deus que a Bíblia nos tem como um dos seus nomes, que é Emanuel, que significa Deus conosco. Nós servimos a um Deus que está conosco todos os dias. Nós servimos a um Deus que disse, cuidou dos seus profetas há vários anos atrás.
mas nós servimos a um Deus que continua cuidando de nós até hoje. Você serve um Deus fiel, você serve um Deus justo, você serve um Deus verdadeiro, você serve um Deus vivo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glorifique o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, cuidado de nós. E hoje eu quero lhes falar sobre o cuidado de Deus, sobre a vida do profeta Elias, sobre a vida desta viúva e do seu filho. Mas eu quero que você entenda que para que esse cuidado se tornasse um milagre, se fez necessário algo essencial no qual eu e você precisamos tomar posse. Se fez necessário que o profeta Elias obedecesse à voz de Deus, quando o Senhor disse para ele. Então a palavra do Senhor, verso de número 8, 1 Reis 17. Se você já fechou a sua Bíblia, abra ela aí, permaneça com ela aberta nesse texto, porque o Senhor tem muitas coisas para nos ensinar nessa noite, amém? Então permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto, 1 Reis, capítulo de número 17. Observe no verso de número 9, verso de número 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Observe que Deus falou com Elias. O que foi que Deus disse para Elias? Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar para que lhe forneça comida. Meus irmãos, Deus é expert em fazer milagres. Deus, ele é uma pessoa na qual, de onde você menos espera, ele faz um milagre. Deus é aquele que transforma aquele que ninguém acredita. Deus é aquele que faz faz acontecer aquilo que muitas vezes nós achamos que de onde não vai sair nada, de onde não vai dar nada, Deus faz acontecer algo extraordinário. E é interessante que Deus foi específico com Elias. É interessante que Deus falou para Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, porque lá em Sidom tem uma viúva, e essa viúva vai lhe sustentar. Agora, se você não lesse o texto, o restante do texto, os versículos seguintes, se você não observasse o contexto dessa palavra, você ia pensar o seguinte: bom, Deus levantou alguém próspero, Deus levantou alguém com muitos recursos, Deus levantou uma viúva que tinha uma fortuna imensa para sustentar o profeta. Sim ou não? Porque Deus falou que a viúva iria sustentá-lo. Só que Elias não sabia qual era a condição dessa viúva. Elias não sabia que ali ele ia desfrutar de um milagre todos os dias, e também ia ser bênção na vida de uma viúva. Elias não sabia de nada disso. A informação que Deus dera para Elias foi apenas: vá imediatamente, olha o verso de número 9, vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Talvez você, se não conhecesse o texto, se não tivesse, você pensaria: Deus mandou ele ir para lá, porque lá tem uma viúva bem estruturada, e vai alimentar esse profeta até o dia que for preciso. Mas como você leu o texto, você viu que a condição dessa mulher não era das melhores. Muito pelo contrário. Essa mulher se encontrava numa condição onde ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouquinho de azeite para fazer uma última refeição com o seu filho e então morrer. Mas você lembra do tema dessa mensagem? Diga: obediência. Repita aí: obediência gera milagre. E é já que você vai entender a profundidade dessa expressão. Então, meus irmãos, a Bíblia diz para o profeta: vá, e ele foi. Então aqui nós temos a primeira obediência do profeta. Elias obedece à voz de Deus e vai. Portanto, meu irmão, entenda algo em nome de Jesus. Eu já lhes falei isso
Em uma dessas mensagens que eu estou ministrando todos os dias, eu falei esses dias sobre obediência. Se você ouvir a voz de Deus, não seja tardio em obedecer. Ah, pastor, mas eu estava ali em determinado lugar e eu só tinha R$5 no bolso. E Deus me disse, pega esses R$5 e abençoe a vida dessa pessoa. Pastor, eu não ouvi não dei ouvido não, porque eu acho que aquilo ali não era de Deus não. Meu irmão, entenda algo em nome de Jesus. A situação aqui era uma situação de morte. Essa mulher já ia morrer. E essa mulher, ela tinha apenas essa refeição para fazer com seu filho. Mas ela ouviu a voz do profeta. E você vai entender isso mais na frente. Observe que o profeta Elias, depois de pedir água para ela, disse no verso número 11: enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Ele não disse, ei, viúva, eu estou aqui porque o Senhor mandou eu vir. Eu vim para cá porque antes eu estava sendo alimentado por corvos lá na caverna. Deus me tirou daquela caverna e me disse, vá para cá, vá para essa cidade, porque uma viúva vai lhe sustentar. Eu estou aqui, mulher, porque Deus me disse que você ia me sustentar. Então, se você vai me sustentar, não traga só água, traga também um pedaço de pão. Mas Elias não conhecia, Elias não sabia da situação e das condições financeiras dessa mulher. Ele não sabia. Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas olha a resposta da mulher para o profeta. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Agora, olha o histórico da despensa da mulher. Olha o que tinha na despensa desta mulher. Mulher esta, na qual o Senhor disse que iria sustentar aquele profeta. E é importante você entender isso, porque você observa que, eu acredito que quanto mais trabalhoso, eu acredito que quanto mais dificultoso diante dos nossos olhos, eu acredito que quanto mais difícil diante dos nossos olhos, melhor para Deus usar. Não tem aquelas pessoas que você olha assim e fala assim, vixe, esse daí, tem jeito não. Tem alguns que chegam até o cúmulo do absurdo de dizer, eu acho que esse daí nem Deus dá jeito. Meus irmãos, é desse daí que Deus gosta. E sabia disso? É desse tipo de pessoas que Deus gosta. É nesse tipo de situação que Deus gosta de trabalhar. É nesse tipo de situação. Talvez você que esteja me assistindo, você era uma pessoa difícil, muito difícil. Talvez continue sendo até hoje. Mas o Espírito Santo já entrou aí e já melhorou muita coisa. Já está melhorando. Tem melhorado. Tem melhorado. Mas, meus irmãos, olhe para a situação dessa mulher e veja o que ela tem. Só um punhado de farinha, verso de número 12. Só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. É só isso que eu tenho. Ei, homem, eu não tenho algo para lhe alimentar. Eu não tenho. O que eu tenho é isso. Eu juro pelo nome do Senhor teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão. Eu sinto muito. Mas imagine Elias pensando, será que Deus errou? Será que eu escolhi a pessoa errada? Será que não é essa a pessoa? Será que a palavra que Deus falou eu não entendi de forma correta? Porque Ele disse que a viúva ia me sustentar e agora eu estou aqui diante dessa mulher. E ela disse que não tem água, ela disse que não tem um pedaço de pão, ela só tem água para me dar. Eu não vou ser alimentado só de água. Mas a Bíblia diz que a mulher fala para o profeta, ainda no verso de número 12: estou colhendo uns 2 gravetos para levar
para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Meus irmãos, olhe bem para cá e redobre sua atenção para aquilo que eu vou lhe falar. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida agora, que eu tenho vivido essa palavra há muitos anos. Eu vou liberar algo sobre você agora que Deus tem me falado há muitos anos. Eu não me recordo agora, mas eu acho que foi lá por volta de 2015, acho que foi por aí, aonde nós passamos por uma crise terrível, como nação brasileira. Foi terrível, muito desemprego, muitas coisas terríveis aconteceram. Eu acho que foi em 2015. E naquele ano, o Senhor me disse algo. É o que eu vou lhe dizer agora. Redobre sua atenção para isso. Ele me disse o seguinte, obrigado. Em tempos de crise, os justos prevalecem. Eu vou repetir para você. Em tempos de crises, os justos prevalecem. Meus irmãos, em tempos de crises, em tempos difíceis, em tempos onde as coisas não estão dando certo para ninguém, os justos, aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que são íntegros, aqueles que são corretos, aqueles que procuram viver à luz dessa palavra, aqueles que ouvem e obedecem à voz do Senhor, esses homens prevalecem. Você acredita nisso? Sabe por que eu acredito nisso? Porque quando Deus me deu essa palavra, Ele me deu um sinal. O país, meus irmãos, estava todo mundo em crise. O país estava em crise. E sabe o que foi que eu fiz em meio a essa crise? Viajei com a minha esposa. Nós não tínhamos ainda a Júlia Radassa. Fizemos uma viagem, passeamos e aproveitamos bastante. E só se falava em crise, só se falava em crise. E eu lembro que alguns pastores amigos meus até falaram comigo, acredito que brincando, falaram: rapaz, tá aqui todo mundo na pindaíba, todo mundo aperreado, todo mundo apertado, e tu viajando. Aí eu liberei sobre eles essa palavra que Deus havia falado no meu coração. Eu falei: irmão, deixa eu dizer algo para vocês. Deus falou ao meu coração que em tempo de crise os justos prevalecem. Porque a crise, meus irmãos, ela vem para nos mostrar onde nós estamos firmados. A crise, ela vem para nos mostrar onde está a nossa confiança. A crise, ela vem para nos mostrar se nós somos ou não fiéis ao Senhor. E aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que são obedientes à voz do Senhor, meus irmãos, a crise pode até vir, mas ela não vai te entristecer, ela não vai te fazer murmurar, porque você vai ter no seu coração uma certeza de que o Senhor é Emanuel, Ele é Deus contigo, Ele é Deus conosco, Ele é Deus comigo e com você. Você vai ter essa certeza. Mas observe que a mulher diz: estou colhendo esses 2 gravetos, eu vou comer juntamente com meu filho e depois nós vamos morrer. Pois muito bem, observe o que Elias disse, verso de número 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. E aqui eu quero acrescentar algo para a sua vida. Não tenha medo, tenha fé. Você pode dizer amém? Você que está ouvindo essa palavra agora, você está se perguntando: como é que vai ser? O que vai acontecer? Como é que vai ser daqui para frente? O país está parado, está começando a se movimentar agora. A economia está um caos, está começando a se restabelecer aos poucos. Os comércios gradativamente estão abrindo, as empresas gradativamente estão começando a funcionar novamente. E você que está me assistindo agora, talvez esteja numa situação na qual a sua empresa, o seu negócio ainda não pode funcionar, e você esteja se perguntando: como vai ser? Como é que eu vou fazer para arcar com os meus compromissos? Eu quero liberar 2 palavras sobre a sua vida. Primeiro, não tenha medo. Segundo, tenha fé. Acredite. Se você é fiel, se você tem honrado o Senhor, e aqui eu falo de dízimos e ofertas mesmo, se você tem sido dizimista, se você tem sido ofertante na casa do Senhor, se você tem depositado no altar do Senhor, se você tem honrado o Senhor com os seus bens,
se você tem honrado o Senhor com aquilo que Ele tem te dado, não tenha medo, tenha fé. Essa crise não veio para nos matar, ela veio para nos tornar mais fortes, ela veio para nos tornar mais fortes em Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, em tempos de crise os justos prevalecem. Se você olhar para o livro de Isaías, você vai ver lá no livro de Isaías, capítulo de número 1, no verso de número 19: se me ouvires e obedeceres a minha voz, comereis do melhor dessa terra. Então, meus irmãos, o Senhor tem o melhor dessa terra para mim, o Senhor tem o melhor dessa terra para você. Mas para isso você precisa ouvir e obedecer a voz de Deus. Para isso você precisa ser obediente à voz do Senhor. Portanto, meu irmão, não tenha medo, tenha fé, acredite. Observe o que essa mulher fez, observe. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Eu quero destacar uma palavra dentro desse versículo de número 3. Quando o profeta disse: faça primeiro para mim, ele está falando de primícias. E aqui eu quero fazer um paralelo com aquilo que eu estava lhes falando agora há pouco. Dízimo, meus irmãos, é aquilo que vem primeiro, é aquilo que nós tiramos primeiro. Dízimo não é aquilo que sobra, dízimo são as nossas primícias, é aquilo que sai primeiro. E quando nós honramos o Senhor, quando nós tiramos primeiro aquilo que é do Senhor, o Senhor Ele supre, o Senhor Ele nos sustenta, o Senhor provê, o Senhor Ele abre as portas. De onde você acha que não vai ter, aparece, porque Deus é fiel, Deus é justo e Deus manda. E você vai ver isso nessa palavra. Observe que o profeta Elias disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro você vai fazer algo. Primeiro você vai pegar esse punhado de farinha e esse pouco de azeite, vai fazer um bolo para mim. E quando você fizer para mim, depois você vai fazer para o seu filho e para você. Depois vocês vão comer. Pois assim diz o Senhor, verso de número 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Dá um glória a Deus aí, crente. Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. É interessante, é prazeroso, é agradável quando nós ouvimos essa expressão: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não secará. Aí você dá um glória a Deus, aí você pula, salta, você faz tanta coisa. Só que para que tudo isso aconteça, meus irmãos, nós precisamos entender todo o contexto. Nós precisamos entender toda a história. E você observa na história que para que isso aconteça, essa mulher ela precisa abrir mão da única refeição que ela tinha para ela e para o seu filho. Você precisa entender que essa mulher, ela não podia comer a semente. Deus tem falado muito comigo esses dias com relação a essa palavra. E uma palavra que Deus tem falado de uma forma muito clara ao meu coração esses dias é: quem come a semente nunca terá o que colher. Isso é forte, viu? Muito forte. Tem muita gente querendo colher, mas tem pouca gente querendo plantar. Meu irmão, se você não plantar, você não vai colher. Quem não planta, não tem o que colher. E quem não tem o que colher está sujeito a comprar de quem plantou. Está sujeito a pedir para quem plantou. Por isso, em nome de Jesus, aqui eu entendo, e você precisa entender isso, que esse punhado de farinha e esse pouco de azeite que essa mulher tinha era uma semente.
Repita comigo: semente não se come, semente planta. Guarde isso no seu coração, porque Deus me entregou isso agora. Perdão. Semente não se come, semente planta. Às vezes você brinca, lembrei dessa expressão agora, para quebrar um pouco um gelo aqui. Às vezes você brinca com a criança, né? Quando ela come uma semente de alguma coisa, fala assim: eita, vai nascer um pé de tal coisa aí dentro da tua barriga. Porque se você come a semente, aí você logo pensa, né? Eita, vai nascer. Talvez você brinca isso para gerar um medo, para a pessoa não comer, né? Mas a verdade é que é da semente que os frutos, é da semente que os frutos são gerados. Então, meus irmãos, entenda isso. Semente não se come, semente planta. Por isso, sonde o seu coração. Aprenda a separar o que é semente. Aprenda a separar o que é para plantar e o que é para você usufruir. Porque, meus irmãos, tem muitas pessoas comendo a semente, querendo colher. Não tem como. Se essa mulher tivesse feito aquilo que ela estava indo fazer, que era pegar os gravetos, voltar para casa, fazer ali o mexido com um punhado de farinha e um pouco de azeite, ela ia comer, ia saciar sua fome naquele momento, mas no outro dia ela já não tinha mais o que comer. E é aqui que eu entro no tema dessa mensagem: obediência gera milagre. Mas o que foi que essa mulher fez? Ela foi, verso de número 15, e fez conforme Elias lhe dissera. Ah, meu irmão, se você não deu um glória a Deus, ainda dá tempo, viu? Eu vou ler para você de novo, para dar tempo de você dar um glória a Deus aí e compartilhar essa mensagem e curtir, porque hoje nós estamos no tempo do curtir, né? Curta aí. Nunca me acostumei com isso, mas vamos lá. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Já deu glória a Deus aí? Ela foi, meus irmãos. Ela fez conforme Elias lhe dissera. Ela entregou as primícias para o profeta. Ela entendeu que o pouco de farinha e o punhado de azeite não era o seu alimento, não era mais agora a sua última refeição, e sim uma semente. Semente esta que ela ia plantar e iria colher por muitos e muitos anos. E foi isso que aconteceu. Ela foi, ela obedeceu, e porque ela obedeceu, a sua obediência gerou um milagre. Milagre esse que o profeta disse: e aconteceu que a comida durou muito tempo. Verso de número 13 que eu estou lendo, viu? De 1 Reis 17. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou. Diga glória a Deus. E o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Você está entendendo a importância de não comer a semente? Você está entendendo a importância de separar primeiro o que é de Deus? Você está entendendo? Meus irmãos, aquilo que é de Deus é de Deus. Amém? A Bíblia diz em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja alimento em minha casa, ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Você vai ver no verso número 11 e no verso número 12 que ele tem promessas para aqueles que fazem isso. Então, aqui nós podemos fazer um paralelo de uma forma muito clara, muito simples, muito objetiva, dentro desse texto, aonde essa mulher entendeu que aquela já não era mais a sua última refeição, e sim uma semente que ela precisava plantar. E porque ela plantou, a Bíblia diz que aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família,
Verso de número 16 nos diz: pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então, meus irmãos, entenda que obediência gera milagre. Quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós devolvemos aquilo que é de Deus, meus irmãos, o Senhor supre, o Senhor nos surpreende, o Senhor levanta pessoas, o Senhor abre as portas, o Senhor, Ele abre portas onde não há parede, o Senhor levanta alguém. É isso mesmo que você ouviu, não errei não, viu? Ele abre portas onde não há parede. Aonde não há parede, Ele abre uma porta e faz algo acontecer só para te abençoar. Porque, meus irmãos, o mais interessado em nos abençoar é Deus. Amém? O mais interessado em nos abençoar é Deus. O pouco na mão de Deus se torna muito. E você precisa entender isso. E para você entender melhor, eu vou lhe dar um exemplo de algo que você certamente já ouviu falar. Para você entender como o pouco na mão de Deus se torna muito, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo de número 6, no verso de número 41. E aqui nós temos a multiplicação dos pães e dos peixinhos. Aleluia. Marcos, capítulo de número 6. Observe o que diz a palavra do Senhor a partir do verso de número 41. E você vai entender essa afirmação que eu lhe falei agora há pouco, de que o pouco na mão de Deus se torna muito. Aquilo que aquela mulher tinha era pouco nas mãos dela, mas quando foi para as mãos de Deus, se tornou muito. E você precisa entender isso. Observe, encontrou aí? Marcos 6? Marcos 6, de número 41, diz assim a palavra do Senhor: tomando os 5 pães, diga 5 pães, e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos, para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Agora eu quero que você guarde essa informação, porque ela é muito importante. Observe, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Glorifica aí o nome do Senhor. Dá um aleluia aí, bem grande. Amém aí, bem forte. Porque você precisa entender que o pouco na mão de Deus é muito. Mas o pouco na nossa mão é pouco. É pouco. É pouco. É muito pouco. Muito pouco eu acho que é uma palavra errada. Ou é muito ou é pouco. É pouquíssimo. Então o pouco na nossa mão é pouquíssimo. Pouquíssimo. Mas quando nós colocamos na mão de Deus, se torna muito. Será, meus, se esses 5 pães, esses 2 peixes colocados nas mãos de Jesus, será que eles seriam o suficiente para alimentar esses 5.000 homens? E aqui está fora as mulheres e as crianças, viu? Então foram cerca de quase mais de 12.000 pessoas. Tem outro evangelho que fala sobre isso. Nos dá uma precisão, nos dá uma maior precisão acerca das pessoas. Mas aqui eu quero apenas lhe trazer essa informação de que quando nós colocamos nas mãos do Senhor, aquilo que para nós é pouco, aquilo que nas nossas mãos é pouco, vai se tornar muito. Meus irmãos, você precisa entender isso. Se você entender isso, eu profetizo sobre a sua vida à luz da palavra de Deus, que você não passará necessidade. Você sabia disso? Porque a palavra de Deus não mente. Quando nós honramos o Senhor, quando nós somos fiel ao Senhor, meus irmãos, o Senhor Ele multiplica sobre a nossa casa, o Senhor multiplica sobre a nossa vida. De onde você não espera, o Senhor faz brotar. De onde você não imagina que vai chegar, o Senhor faz prosperar. E é isso que Ele quer fazer com a sua vida. Ele quer fazer isso com você. Se você crê, diga amém.
Ele quer fazer isso com você. Então, meus irmãos, esta mulher, ela entendeu que aquela já não era mais a sua última refeição, e sim uma semente. E ela entendeu aquilo que eu acredito que você está entendendo hoje, que semente não se come, semente planta. Aleluia? Semente planta. Por isso, de Deus, ministre no seu coração nessa noite, muito mais do que o que você ouviu nessa hora. Que você não só entenda essa palavra, mas que você aplique essa palavra sobre a sua vida, que você viva essa palavra, porque dias melhores virão sobre a minha e sobre a sua vida. Você precisa crer nisso. Tempos melhores virão sobre a minha e sobre a sua casa, e você precisa crer nisso. Portanto, guarde essas palavras. Obediência gera milagre. Em tempos de crise, os justos prevalecem. Quem planta, colhe. Gálatas 6,7 não mente. De Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Semente não se come, semente planta. Decida plantar. Decida plantar. Porque para aqueles que plantam, o dia da colheita chega. Essa mulher obedeceu à voz de Deus e à voz do profeta, e a bênção do Senhor chegou sobre a casa dela. Se você quer ser abençoado por Deus mais do que você já é, trilhe pelo caminho da obediência, porque o mais interessado em te abençoar é Deus. Amém? Eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar o seu lar. E eu quero convidar você, se você tem liberdade, a se colocar de pé nessa hora, porque nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta palavra, agradecendo ao Senhor por este culto, agradecendo ao Senhor pelo aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Aleluia. Se você está aí com a sua família, coloque-se de pé. Pegue aí a sua família e vamos orar nessa hora. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite, declarando que a crise não irá sobressair sobre a sua vida. Eu vou orar por você nessa hora, declarando que a bênção do Senhor será liberada sobre a sua casa, será liberada sobre a sua vida e sobre a sua família. Aleluia. Coloque suas mãos em posição de receber. Eu quero orar por você agora. Senhor, no nome de Jesus, derrama da tua graça sobre nós. Derrama da tua graça sobre nós. Senhor, no nome de Jesus, derrama da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Meu Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo aquilo que o Senhor ministrou hoje no nosso coração. Meu Deus, obrigado pelo aquilo que o Senhor nos entregou nessa noite. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por cada um daqueles que estão agora conectados conosco através dessa live. Obrigado, meu Deus, por cada um daqueles que estão conosco através dessa mensagem que foi gravada. Aqueles que estão assistindo essa mensagem agora. Que o Espírito de Deus venha sobre a tua vida agora, trazendo transformação. Que o Espírito de Deus venha sobre a tua vida agora, trazendo entendimento de que semente não se come, semente planta. Que o Espírito de Deus traga esse entendimento agora sobre o teu coração. Meu Deus, eu abençoo agora essa casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo tudo aquilo que é teu. Na autoridade do nome de Jesus eu declaro: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Então somente creia.
Então somente creia. Em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, ouça essa canção. Ouça essa canção. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá. Deus proverá. Sim, Deus. Não vivo pela vista, não. Eu vivo Receba. pela fé. Então Deus proverá. Receba essa canção no seu espírito. Ele proverá. Olho para o alto. Ouça isso. Vem o socorro. Em nome de Jesus. Deus proverá. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Você precisa crer Deus nisso. proverá. Você precisa crer Mesmo nisso. cego me faz enxergar. Você precisa crer Mesmo falho me faz andar. que mesmo quando o azeite Sobre e a farinha faltar, o Senhor proverá. Você precisa crer que quando as circunstâncias estiverem adversas, o Senhor proverá sobre a tua casa, o Senhor proverá sobre a tua vida, o Senhor proverá sobre a tua família, o Senhor proverá sobre a tua empresa, o Senhor proverá sobre tudo aquilo que é teu. Não tenha medo. Ouça a voz de Deus e obedeça. Não tenha medo. Obedeça. O Senhor proverá. O Senhor proverá. Coloque as suas mãos em posição de receber. Eu declaro sobre a tua vida que mesmo quando o azeite e a farinha faltar, o Senhor proverá sobre a tua casa. Quando o azeite na botija faltar, o Senhor proverá sobre a tua casa. Quando os teus olhos não conseguirem mais ver, a provisão virá sobre a tua casa. Quando os teus olhos naturais não conseguir mais ver uma solução, o Senhor abrirá uma porta. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus. Doce Espírito de Deus, abre os nossos olhos espirituais nessa hora. Que nós possamos ver. Que nós possamos ver aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Que o Espírito de Deus te visite agora e te faça ver aquilo que os teus olhos naturais não conseguem ver. Creia que quando o azeite e a farinha faltar, o Senhor proverá sobre a tua vida. Deus proverá, meu irmão. Deus proverá. Deus proverá. Creia nisso, creia nisso. Você que está se perguntando agora, como será? Como será agora? Como que eu vou pagar isso? Como que eu vou pagar aquilo? Meu irmão, não tenha medo, creia, o Senhor proverá. Não tenha medo, tão somente creia. O Senhor proverá, o Senhor proverá. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Eu libero essa palavra agora sobre a tua casa. Eu libero essa palavra agora sobre a tua casa. Se você crê, diga: eu creio, recebo. Eu creio, recebo. Eu creio que quando tudo faltar, o Senhor vai abrir as portas. Nós não seremos envergonhados, mas o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será glorificado.
Não tenha medo. Nós seguramos as suas mãos agora. Não tenha medo. Como uma grande Creia. família, nós declaramos. Creia, meu. Creia. Nós declaramos. Creia. Não vivo pela Em nome de Jesus. vista, não. Eu Em nome de vivo pela Jesus. fé, então Deus proverá. Eu vou concluir, mas eu quero lhe pedir algo. Eu sei que você foi abençoado por Deus por essa palavra, mas eu quero lhe pedir algo em nome de Jesus. Abençoe a vida de alguém. Compartilhe essa live também nas suas redes sociais. Envie para os seus amigos. Abençoe a vida de alguém, meus irmãos. Esse é um tempo onde nós precisamos de palavras como essa. Palavras de esperança. Palavras de fé. Palavras que vai alegrar o nosso coração. Eu preciso que você abençoe outra pessoa com essa palavra. Compartilhe essa palavra. Curte aí em nome de Jesus. Amém? Coloque as suas mãos em posição de receber. Eu quero abençoar você agora. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa mensagem. Obrigado pelo aquilo que o Senhor nos entregou nessa noite. Obrigado por cada casa que está agora conectada conosco. Obrigado por cada um daqueles que abriram as portas da sua casa para nos receber através do seu celular, Smart TV, dos seus tablets, dos seus notebooks. Obrigado por cada um daqueles que estão conectados conosco nessa hora. Meu Deus, eu declaro a bênção e a provisão do Senhor sobre o lar de cada um dos meus irmãos. Que o Deus eterno seja contigo no nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço para que o amor de Deus Pai, para que a graça e a misericórdia do teu Filho Jesus, para que as doces consolações e a comunhão com o doce Espírito de Deus repouse sobre nós, repouse sobre a nossa casa, sobre os nossos amigos, sobre a nossa família, nos fazendo crer e entender que semente não se come, semente planta. No nome poderoso de Jesus, que o Deus eterno te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.